Boa tarde a todos. Dando continuidade ao nosso 13º ciclo de seminários, hoje nós teremos a apresentação do Helder, para falar para nós um pouquinho de um assunto que ele trabalhou bastante no período de pós-graduação dele, e depois a gente tem um momento para fazer as nossas perguntas e tirar algumas dúvidas, tá bom? Então, a palavra é sua, Helder, fica à vontade. Obrigado, Stephanie. Boa tarde a todos. Então, como eu já fui apresentado, né, eu sou Helder Scapianizelli, eu possuo doutorado pela Universidade Estadual de Londrina, sou filho da UEL aqui também, e durante o meu período de pós-graduação, boa parte da minha pesquisa, ou particularmente 100% dela também, foi feito em células solares de terceira geração. E aí, quando surgiu a oportunidade de ministrar o seminário para o grupo de Filmate, né, de filmes, finos e baterias, me surgiu essa ideia, por que não falar um pouco daquilo que eu fiz durante, sei lá, pelo menos aí 8 anos da minha vida de dedicação, né? E a ideia é apresentar a vocês um seminário onde a gente consiga inserir as ideias de maneira argumentativa. Porque se eu for falar realmente mesmo do diodo e abrir as equações e colocar as equações em quadro, aí a gente vai discutir em curso, e não é o viés aqui. Então o viés é dar uma introdução para vocês do que é um diodo e como que dessa ideia, dessa junção PN, né, como está escrito aí no título do seminário, a gente abstrai isso para células solares e nós tiramos informação. Todos nós, praticamente aqui, né, sabemos qual é o funcionamento de uma célula solar. E ela está relacionada no princípio de transformação de energia. Então, energia solar sendo transformada em energia elétrica. Mas qual é o fundamento físico por trás da célula solar? Essa é a minha intenção, é demonstrar para vocês como que nós olhamos de uma maneira física a estrutura, e dali nós tiramos essa informação da geração da corrente elétrica, que no final das contas a gente associa isso à geração de energia, né? Então, meu seminário, ele está separado em 3 tópicos: introdução, onde eu vou discutir um pouco a respeito de semicondutores, e vou falar também da junção PN, que é o diodo, tá? E mais o fotodiodo, na verdade. Depois, a gente vai passar um pouco para células solares, e a minha ênfase aqui vai ser em células solares de terceira geração, onde eu vou demonstrar as arquiteturas, e como a gente já estudou, como já vimos a equação do diodo, a gente vai falar das caracterizações elétricas de uma célula solar que pode ser feita no laboratório, né? E também as perspectivas futuras. O que eu quero dizer com isso? Trabalhos que podem ser aplicados tanto em bateria quanto em célula solar. Então existe uma classe de material aí que me chamou a atenção ultimamente, então eu estou lendo a respeito e, enfim, chegando lá a gente desmembrando um pouco mais sobre ele, tá? Mas, enfim, é uma possível aplicação para o nosso laboratório Filmate em aplicações de baterias e também em células solares. Basicamente é isso. Então vamos lá, começando realmente agora o seminário em si, semicondutores. E para a gente poder falar de semicondutores, eu preciso introduzir o que é um material semicondutor. E para isso nós precisamos diferenciar um material que ele é chamado de metal, um material que ele tem a finalidade de semicondutor e um material que ele é classificado também como material isolante. Materiais metálicos, né, em metal, a classificação em si, a gente sabe da literatura que ele possui alta mobilidade eletrônica, ou seja, uma condutividade elétrica alta. Isso se dá exatamente, né, um dos motivos é exatamente a energia da banda de valência e da banda de condução serem praticamente sobrepostas. Materiais que são materiais chamados de semicondutores, eles já possuem uma caracterização elétrica, uma mobilidade eletrônica intermediária. Então existe um distanciamento da banda de valência e da banda de condução, em que esse distanciamento ele é chamado de energia de gap, EG. Tá? Então o que é o gap? A diferença da banda de condução em relação à sua banda de valência. E eles não são condutores assim espontâneos. Eles precisam ser estimulados para poder conduzir a eletricidade. E o que eu quero dizer com ser estimulados? Você pode simplesmente aumentar a temperatura desses tipos de materiais, ele passa a conduzir a eletricidade. Você pode aplicar luz, né, já que a gente está falando de fotovoltaico, ele passa também a conduzir. Enfim, você pode dopar os seus materiais e ele também pode ser daí condutor ou não. Então depende das características, tá? A energia de gap desses materiais, geralmente de materiais semicondutores, eles vão chegar até próximo ali de 3 eletronvolts. E acima disso, nós temos os materiais que são chamados de isolante, onde eles possuem praticamente nenhuma mobilidade eletrônica, nenhuma afinidade para a condução de energia elétrica. Esses têm uma energia de gap maior do que 3, e aqui a classe de materiais que nós podemos falar a respeito, por exemplo, a borracha, né? Borracha, materiais que são materiais também chamados de cerâmicos, podem ser classificados como materiais isolantes. E a primeira pergunta é, que materiais que a gente pode classificar como sendo materiais semicondutores na nossa literatura, né? Então a gente tem uma classe que pertencem à natureza,
Porque os semicondutores, eles podem ser separados em duas vertentes, intrínsecos e extrínsecos, tá? Por exemplo, o silício. O silício, ele é um material semicondutor de excelente mobilidade eletrônica. Quando a gente olha para a natureza, o silício em si, de forma pura, ele é chamado de intrínseco, né? Classificado como material semicondutor intrínseco. Naturalmente, ele já é. Se o material ele é chamado de extrínseco, significa que teve um agente que interferiu na natureza do material. O que eu quero dizer com isso? Você pega o silício, por exemplo, e você pode dopar ele de alguma forma. Você pode colocar um átomo na sua estrutura cristalina de boro ou de fósforo, e aí você vai mexer nessa mobilidade eletrônica do material. Tá claro, sim, até aqui o que é um semicondutor, né? E por que utilizar semicondutores na nossa natureza, né? No nosso dia a dia? Eu costumo dizer, ou pelo menos eu costumo classificar, que semicondutores são materiais inteligentes. Literalmente, entre aspas. Por quê? Porque a gente pode conduzir quando ele é estimulado, e quando você tira essa fonte de excitação, ou essa estimulação, né, ele para de conduzir, ele torna-se isolante. Então ele só vai conduzir eletricidade, ou ele só vai ter uma condução eletrônica, dependendo das condições que você o aplicar. Se você aumenta a temperatura, enfim, se você insere luz ou retira luz, por exemplo. E esses semicondutores, eles podem ser de dois tipos. São semicondutores que nós vamos chamar de tipo N e de tipo P. O que são os semicondutores do tipo N? Vão ter uma afinidade eletrônica para conduzir elétrons. E o tipo P vão conduzir buracos. Então a figura ao lado aqui, a gente tem uma rede cristalina, por exemplo, de átomos de silício. Então cada bolinha negra aqui, preta, né? Nós temos um átomo de silício. E de alguma forma nessa estrutura, eu posso fazer a dopagem nessa rede. De que maneira? Eu posso inserir, então, um átomo do grupo quinto da tabela periódica. Esse átomo, por exemplo, pode ser o fósforo. E esse elemento vai me fornecer elétrons em excesso na rede cristalina. E aí eu falo que esse material ele é do tipo N. Da mesma maneira, eu posso colocar um outro tipo de átomo em que ele vai criar excesso de buracos. E aí eu tenho material do tipo P. Certo? Então essa é a ideia, né? Agora, como faz a dopagem? Não, existem técnicas para isso, mas não é o viés do seminário. Tá? Mas existem formas de você fazer esse tipo de dopagem aqui. Litografia, por exemplo, é uma delas. Eu trouxe então uma animação, na verdade, para idealizar para vocês o que eu estou querendo dizer com tipo N e o que eu estou querendo dizer com o tipo P. Tá? Então, tipo N, nós temos aqui, na maioria das suas mobilidades, os elétrons. Existem buracos? Existem. Mas veja que os portadores de carga, em sua maioria, é os elétrons. Tá? Vamos ver se eu consigo colocar de novo. E os doadores ionizados, aqui essa legenda está meio estranha, né? Mas são exatamente os grupos de fósforos que a gente coloca na dopagem na nossa rede cristalina. Ok? Então, como ele dopa, o material fica positivo, os elétrons circulam na rede. E é da mesma forma do tipo P. Eu tenho os meus aceitadores agora ionizados, e a sua mobilidade eletrônica, em maioria, os maiores portadores de carga, são a deficiência de elétrons, que é o que a gente está chamando aqui de buracos. Então essa é a ideia, um tipo N e um tipo P. Pois não. Você chamou aquilo lá de mobilidade eletrônica também, mesmo sendo buracos, os portadores subversários? Sim. A gente tem esse costume de falar que a maioria dos portadores de carga ou são elétrons ou são buracos. E aí surge então a ideia do semicondutor. Porque se eu tenho um material que ele conduz elétrons e um material que ele conduz buraco, a gente pode começar a pensar nisso em fazer um circuito elétrico, um fotodiodo, por exemplo. Que é o que a gente está chamando aqui de junção PN. Ou seja, né, eu vou fazer a unificação do material do tipo N junto com o material do tipo P. E quando você junta esses dois materiais, acontecem os fenômenos físicos, que é o que a gente está interessado em descobrir aqui os efeitos, que é o efeito de difusão. Né? Então, o que significa isso? Significa que os elétrons em excesso do material tipo N, no momento em que você unifica os dois materiais, os elétrons vão se migrar em direção ao tipo P. E também a gente precisa considerar o outro lado. Os buracos em excesso vão se deslocar para o tipo N. Então a gente tem mobilidade e a gente tem difusão de cargas nessas circunstâncias aí que a gente está discutindo. Vamos exemplificar isso aqui um pouquinho melhor, porque a gente está chegando exatamente na chave onde a junção PN ela vai explicar para nós o que é o fotodiodo. Então, eu tenho meu material tipo P e meu material tipo N inicialmente separados. E os níveis de energia da banda de valência e da banda de condução descritas aqui de uma maneira mais didática possível. Tá? Energia de Fermi, para os materiais do tipo P, ele vai estar mais próximo da banda de valência,
aí um pouquinho de estado sólido, quarto matéria geralmente do quarto ano, vocês vão entender um pouco melhor, né? E a energia de Fermi para os materiais de condução vão estar mais próximo da banda de condução. Perdão, a energia de Fermi vai estar mais próxima da banda de condução, por causa da mobilidade da população de elétrons serem maior aqui. E isso é interessante. Se tem assim, um slide mais importante que a gente pode discutir, é esse e o próximo, na verdade. Eu vou chamar muita atenção disso. Por quê? Porque no momento em que você faz a junção e a difusão começa a acontecer, então você tem os portadores de carga se deslocando e você cria um campo elétrico intrínseco desses dois materiais. E essa é a beleza da junção PN. Se nós temos um campo elétrico, significa que a gente pode mobilizar carga. E se a gente mobiliza carga, a gente pode ter corrente elétrica também, colocando isso para um circuito externo. Então, assim, de novo, a minha intenção aqui é fazer uma demonstração argumentativa, porque se a gente for colocar as equações, para cada frase que eu estava falando aqui, existia uma equação a ser descrita. Mas vamos no visual. Mas por que surge cargas positivas no tipo N e cargas negativas no tipo P? Por causa da difusão. Apesar de a gente ter uma mobilidade eletrônica, não sei se vocês lembram dos doadores ionizados. Eles são fixos na rede cristalina. Eles não se deslocam. Então, os elétrons que saíram do tipo N vai criar aqui uma região positiva. E ao contrário, né? Os buracos, as minhas cargas positivas que existiam no tipo P, migraram para o tipo N. Então, cria-se uma região aqui negativa. E aí a gente sabe, se a gente tem duas polaridades, um pouco lá de física 3, temos então um campo elétrico intrínseco a essa junção, e a direção é do positivo para o negativo. É bem complexo ministrar, e é bem desafiador falar sobre isso, porque a gente tem aqui um grupo de estudo bem amplo. A gente tem alunos de graduação que está no primeiro ano, até alunos de doutorado. Então, assim, eu estou tentando ser o mais claro possível nessa situação. Mas vamos mostrar a visualização do que está acontecendo, então, nessa junção, né? Então, basicamente, quando a gente faz a junção, inicialmente a gente tem os processos de difusão acontecendo, a migração dos átomos, dos buracos e dos elétrons, e cria-se na região de intersecção aqui, uma região que a gente chama, na física do estado sólido, nessa região, nesse estudo de diodo, uma região de depleção. Não vou fazer a piada do Cebolinha, prometo, tá? Mas assim, o que é essa região de depleção? Depleção, ela não está no nosso vocabulário latim, tá? Ela é uma palavra que está anexada ao anglo-saxônico, ela é uma palavra britânica. Mas o termo depressão, traduzindo em poucas palavras, significa exaurir, você extinguir ali o que está nessa região. Você criar, então, aqui um campo elétrico na intersecção dos dois metais, dos dois materiais. Vou apertar de novo a animação para vocês perceberem que os portadores aqui, ionizados, eles permanecem fixos, né? E aí, exatamente essa é a direção do campo elétrico, na região de depressão, principalmente que a gente está discutindo aí. Então, isso é ilustrativo, né, para mostrar exatamente o que está acontecendo e a gente tentar ser um pouco dinâmico aí. Temos o campo elétrico. E aí? Como é que a gente vai formar uma corrente, então? Então, essa corrente, na verdade, ela vai formar quando você aplicar um campo elétrico externo à sua junção PN. O que isso quer dizer? Né? Significa o seguinte, olha só, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho bem simples aqui. Então, a gente tem aqui a região de depressão, eu tenho as cargas positivas de um lado e as cargas negativas de outro. Tá? Na região de equilíbrio, essas cargas vão se movimentar e sim, né, elas vão chegar em um estado estacionário. Porém, se eu tornar isso aqui um potencial aplicado, dependendo da forma de como esse potencial for aplicado nas extremidades do meu sistema, eu consigo exatamente exaurir um elétron que se encontra na região do tipo N e fazer com que ele circule o meu circuito elétrico. Circule o meu circuito elétrico. De que maneira? Olha só. Peguei minha junção PN, depois eu vou colocar o videozinho, né? Mas olha lá. Peguei minha junção PN e eu vou aplicar uma diferença de potencial externa. Ou seja, né? Eu vou estar nessa região aqui aplicando potencial positivo e nessa região aqui eu vou estar aplicando potencial negativo. Tá? Quando você aplica um campo elétrico externo, você está forçando, então, nessas condições, as cargas a migrarem. Ou seja, né, esse campo elétrico, supondo que ele vai ser maior que o campo elétrico criado pela região de depressão, significa, então, que a gente tem mobilidade. Dessa forma. Não sei se isso está fazendo sentido para vocês,
Mas o que acontece? Que esse elétron, então, ele pode migrar para a região do tipo P, e aí ele pode, então, circular pelo meu circuito elétrico. Essa é uma possibilidade de você extrair a corrente elétrica. Qual que é a outra possibilidade? Você vai ter o mesmo sistema, só que agora eu vou aplicar o potencial, que na física a gente chama de potencial reverso. Aqui, ó. Agora eu mudei. Então aqui eu tenho minhas cargas negativas, e aqui as minhas cargas positivas. Então, ó, lembra lá, né? Esse potencial é maior do que em relação a esse aqui. O que está acontecendo? Agora eu tenho uma região aqui, ó, que se encontra positivamente carregada, e essa aqui negativamente. Vai circular corrente elétrica nessas condições? Na real, não. Por quê? Porque você não está favorecendo, você está mantendo as cargas concentradas nessa região e as cargas positivas não estão concentradas. Então a gente não tem o que a gente chama de corrente de difusão, que é essa corrente elétrica que vai passar pelo circuito externo. Vamos mostrar o que está acontecendo? Ó. Então, em equilíbrio, cria-se um campo elétrico interno. Quando eu aplico o potencial, eu tenho força suficiente para arrancar o elétron e ele circular. Da mesma forma, se eu aplico o potencial reverso, as cargas elas tendem a se separar. Basicamente, você está aplicando um campo elétrico em que você atua contra ou na mesma direção dessa região de depressão, desse campo elétrico ali interno. Então, essa é uma primeira maneira de visualizar que a gente consegue extrair corrente elétrica. Essa corrente elétrica é chamada de difusão. Certo? Então, assim, um pouco de física 3 ali, né? E aí, agora eu vou pedir desculpa, surge a equação do diodo, porque isso aqui é um diodo. E essa equação ela é descrita exatamente através dessa equação. Prêmio Nobel nos anos 70, eu não lembro agora exatamente qual a data correta, tá? Mas foi exatamente por causa dessa equação que os físicos ganharam esse mérito aí. Mas ela é uma física, digamos assim, relativamente nova, né? Perto do que a gente estuda durante a graduação, ela não é, ela é uma física um pouco mais moderna. Isso é legal de ver. Olhando para essa equação, o que nós observamos? Que a corrente elétrica, na verdade, ela depende de uma equação exponencial do seu potencial aplicado. E isso é interessante, porque se nós temos uma equação, significa que a gente tem um modelo teórico que prevê como a física das coisas acontece. Essa é uma corrente de difusão. Vamos lá, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. O que é essa corrente de difusão? Ela é dada por esse termo aqui. E aí foi o que eu quis falar. Se eu fosse colocar as equações e demonstrar de onde as equações vêm, a gente ia ficar uma semana aqui dentro, pelo menos. Tá? Mas, descrevendo o que é essa corrente de difusão, o importante realmente, acho que é o nosso nível aqui de seminário, é essa equação. Mas a difusão, ela é um termo que vai representar, a corrente de difusão, perdão, que vai representar a característica do seu material, do seu silício dopado tipo N ou tipo P, por exemplo. Tá? Então a gente tem os termos, área da seção transversal, carga elétrica do elétron, coeficiente de difusão dos portadores de buraco e de elétron de cada lado, então são os portadores minoritários aqui, são levados em conta, concentração de buracos e de elétrons em cada termo também, e o comprimento de difusão. Então essas coisas elas podem ser determinadas experimentalmente. Tá? Eu não vou ficar mastigando muito isso, mas o que eu quero trazer é esse comportamento aqui. Esse é o importante para o seminário, que é a dependência exponencial da voltagem. E aqui a gente tem na figura ao lado, eu te retirei isso de uma literatura, um livro que eu estudei durante o meu quarto mestrado e doutorado, né? Uma curva característica de uma junção PN, onde a gente tem então exatamente a mesma curva, só que com ranges de aplicação diferente. Então aqui a aplicação na junção PN foi de no máximo 0,25 volts, né? Então a gente tem um comportamento exponencial mais abrupto, digamos assim, e quando a gente melhora essa aplicação dessa escala, a gente diminui a origem, a gente começa a perceber o comportamento exponencial da curva em si. Né? Então é interessante que a gente está observando o fenômeno exponencial e a gente consegue medir esses termos. Depende da temperatura, claro, né? Semicondutor, quanto maior a temperatura, maior a mobilidade eletrônica, por aí vai, a gente tem essas influências também. E aí entra a sacada da junção PN, só que para um fotodiodo. A gente já sabe como que um diodo se comporta, agora a junção PN. E ele vai acontecer através do processo bem simples, que é o processo de absorção da luz. Então o que acontece? A gente incide luz sobre esse semicondutor. No momento em que a gente incide, gera-se o que nós chamamos de par elétron-buraco. E aí esse elétron ele é coletado por um eletrodo frontal, passa pelo seu circuito elétrico e ele vai recombinar com o buraco no eletrodo traseiro aqui. Então,
essa é a dinâmica do efeito que a luz pode causar numa junção PN, tá? O que é importante dessa visualização? Que a luz cria o par elétron-buraco. E aqui entra agora a ideia da célula solar de fato. Voltando para a nossa característica visualização aqui. Está acabando já, essa parte de junção PN, prometo. Vamos lá. Então, numa situação onde a gente está sem incidência de luz, a gente acabou de analisar. A gente tem um movimento aleatório, região de depressão e as coisas que acontecem. Porém, quando a gente incide luz no nosso sistema, não sei se vocês conseguiram perceber, ó, no momento em que a luz ela atinge o sistema, a gente aumentou os portadores de carga, tanto de buraco quanto de elétron. Então a gente agora tem exatamente que a intensidade da luz vai gerar portadores extras de cargas. E aí a gente tem um potencial aplicado. Opa, desculpa. Esse potencial aplicado, quando a gente fecha o circuito, a gente aplica lá a condição do campo elétrico, tem uma voltagem, a gente então influencia numa maior quantidade de corrente elétrica gerada. Olha lá, passando. Então, de uma maneira de visualizar o que acontece nesse sistema. Tá? Beleza? E aí a gente vai falar exatamente da aplicação da célula solar. Que nessa curva de medida de potencial e de corrente, a gente percebe que a célula solar ela vai ter o mesmo funcionamento do diodo quando ele não é iluminado. Mas quando você ilumina a célula solar, você vai ter um aumento de carga que vai fazer com que essa curva desloque. Tá? O que eu quero dizer com isso? Então eu tenho aqui uma curva IV e eu tenho um diagrama representado de um diodo. Na situação que está escuro, ou seja, que você não está aplicando luz, a medida da sua curva IV ela vai passar pela origem exatamente da maneira como você vai medir o diodo normal. Quando você começa a aplicar a luz, numa baixa intensidade, você gera portadores extras de carga, que você dissociou o par elétron-buraco das camadas da junção PN. E isso tem um efeito de deslocamento. Mas da onde está vindo esse deslocamento? Da célula. E se você aumenta essa intensidade, você tem mais geradores. Então o deslocamento ele vai acontecendo conforme a intensidade da luz. A gente que é do grupo de óptica e optoeletrônica ali, a gente está montando exatamente um experimento dessa questão da física do ensino médio para os alunos e tentar entender um pouco do que é a célula solar. E a gente criou isso aqui, de uma maneira bem simples. Então eu tenho aqui uma célula solar, dessas que a gente tem de jardim, por exemplo, que faz as iluminações, e eu tenho aqui também uma lanterninha. E qual que é a ideia aqui? Essa lanterninha, ela simula para nós três tipos de fase, né? Então uma intensidade alta, um pouquinho mais baixa, e ela modula. E a ideia é a gente fazer esses experimentos com a molecada do ensino médio que seja lúdico, que eles possam chegar e entender pelo menos o princípio de conversão elétrica. Eles não precisam entender o que é o diodo. Mas a gente está fazendo exatamente isso, né? Ó. Então, quando eu incido a luz no meu sistema, ó, eu tenho um LED aqui, tá? Não sei se vocês conseguem observar, mas ele acende. Então, é o que está acontecendo. Se a gente muda a intensidade, um pouquinho, ele vai... É que aqui não ficou tão perceptível, né? Mas quando você pega na mão e você fica olhando, você começa a ver melhor. E a modulação. Então é uma coisa lúdica, é uma coisa que explica qual que é o funcionamento da célula solar e qual que é o princípio, principalmente, de conversão. E de certa forma, nossa senhora, a gente pode traduzir o que está acontecendo aqui. Quando eu tenho uma luz aplicada, o que aconteceu com o meu LED? Ele aumentou o brilho, eu tenho mais geração de corrente elétrica. Com menos intensidade, tem um brilho um pouco menor. Ok? Então assim, até aqui eu espero ter pelo menos dado uma fundamentação do porquê que a gente usa o diodo para fazer as medidas de curva IV e como que ela explica exatamente a arquitetura fotovoltaica. Isso daí não vem, né, do abstrato, vem de uma ideia estabelecida, de uma fundamentação teórica bem interessante. Vamos falar das células solares agora. Agora fica mais tranquilo, né? Então, células solares com foco em terceira geração. Então a gente tem aqui dois tipos de arquitetura que nós podemos trabalhar. Uma arquitetura aonde eu vou inserir inicialmente o meu material tipo N, o meu material intrínseco, ou seja, um semicondutor puro, e depois o meu material do tipo P, ou seja, eu tenho um material aqui que ele vai ter uma afinidade eletrônica de mobilidade de elétrons e de buracos. Então isso, NP. Ou eu posso fazer o contrário também, eu tenho essas duas opções, isso é legal. Dentro das arquiteturas utilizadas em células solares, e aqui a gente está fornecendo um exemplo de células solares de perovskita que está no hype aí hoje em dia, está na moda. Então a gente tem os materiais e as arquiteturas conduzidas por ela. Então, do tipo N, eu tenho meu contra-eletrodo, meu FTO,
né? Ele é um vidro com uma camada depositada condutora sobre ele. O titânio, uma camada transportadora de elétrons. A perovskita, que é o tipo I, que é essa camada intrínseca, pura, digamos assim. O espiro, que é meu material tipo P. E eu fecho isso com um outro eletrodo, aqui o ouro, por exemplo. E do tipo P em N, a gente começa ao contrário, né? Então eu tenho minha camada transportadora, né? Meu FTO, meu contra-eletrodo. O meu tipo N é o meu óxido de níquel, a perovskita, um fulereno aqui, um carbono, um buquibol, né? E aqui a minha prata como outra parte do eletrodo. Quando a gente constrói células solares, então a gente tem que pensar nos processos de cada síntese e em cada processo de deposição. Por quê? A temperatura vai influenciar nas deposições, a gente não pode ter defeitos na deposição, porque isso, caso contrário, seus dispositivos não funcionem. Só que, muito além da síntese que você vai fazer, isso é uma coisa que se acerta no laboratório, é você observar que a gente precisa ter degraus de energia para que o elétron e o buraco possam ser conduzidos nas interfaces. Ou seja, as bandas de energia têm que ser alinhadas. Banda de energia, banda de valência e banda de condução é o que eu quero dizer aqui, ok? Então, por exemplo, quando eu olho para a perovskita vai ser o meu material responsável por absorver a luz e gerar meu par elétron-buraco. Então eu tenho lá o elétron na minha banda de condução e meu buraco na minha banda de valência. O elétron, na configuração NP, ele precisa se deslocar em direção ao FTO. Então eu não posso ter degraus maiores do que 3,93 eletronvolts, caso ao contrário ele não vai ter energia para subir. Então é por isso que a gente vai fazendo essa escadinha. Vamos falar dessa maneira mais simples possível, né? Por quê? Porque daí o meu FTO, ele coleta o elétron e da mesma forma o buraco, ó, ele vai em direção ao eletrodo. E lá eles se recombinam e a gente mede a corrente elétrica. Da mesma forma, aqui, tá? O elétron vai ser coletado pelo meu eletrodo e o meu buraco pelo meu contra-eletrodo. O alinhamento das bandas de energia vai dizer muito sobre a sua eficiência fotovoltaica. Por que eu quero dizer com isso? Essa é uma medida, uma curva exponencial, né, um I em função da voltagem, como a gente acabou de ver, que eu fiz em laboratório. Fiz isso aí em algum momento da minha vida agora, não sei se foi ano passado ou no meu doutorado, mas enfim. E ele é dessa arquitetura aqui, ó, do tipo P, tá? Exatamente essa arquitetura, que a gente usa como dispositivo padrão, digamos assim. Quando a gente olha para essa curva, e para essas caracterizações fotovoltaicas, agora eu já sei qual que é o comportamento dela, que é exponencial. Isso aqui é uma equação de diodo, legal. Só que como que eu tiro os parâmetros elétricos, os parâmetros medidos experimentalmente? Então eu tenho aqui um gráfico da voltagem em função, da densidade de corrente em função da voltagem ali. E para nós, que é de células solares, a gente olha para 4 parâmetros principais. O VOC, que é a tensão de circuito aberto. O JSC, que é a densidade de curto-circuito. Então, o que é o VOC? O VOC é o valor máximo de tensão que essa célula está submetida quando não tem corrente aplicada sobre ela. Ou seja, aquele momento em que você incidiu a luz, você gerou os portadores de carga extra, devido à incidência. Vocês lembram do slide anterior lá. O JSC é o contrário. Quando o VOC é zero, então eu tenho a densidade de corrente máxima que circula pelo meu circuito. Olha isso, que loucura. Tá? Densidade de corrente, ou corrente, é só uma relação pela área ali. Né? Então a densidade é a corrente dividido pela área. Tá? Bom, além desses 2 fatores importantes, a gente precisa extrair a eficiência máxima desses dispositivos. E aí, lembrando um pouco de física 3, a gente sabe que a potência é o produto da corrente pela tensão. Né? Lá no ensino médio, é o π, né? A galera costumava falar. Mas se a gente multiplicar, então, a corrente pela tensão, eu tenho a potência máxima da minha célula, e ela vai me dar esse caráter no gráfico, como vocês podem observar. Por que disso? Porque eu consigo exatamente identificar, na curva de potência, aonde eu tenho a minha operação máxima funcional da minha célula, que são esses pontos de maximum tracking aqui, maximum power. Então eu tenho uma voltagem máxima power, né, de potência máxima, e uma densidade de corrente também de máxima power ali. E para isso, a gente utiliza um cálculo de um fator de preenchimento. Tá? O que é o fill factor? Fill factor nada mais é do que uma relação do máximo power pelo produto das 2 multiplicações aqui, tanto do VOC quanto do JSC. Tá? Isso vai dizer para nós o quão quadrada essa curva vai ser. Abstraticamente falando, seria isso. Okay? Porém, o fill factor em si, ele vai traduzir para nós como que a sua transição eletrônica ela acontece entre as camadas. Se tem efeito de esterese, por exemplo, ou não.
E isso vai ser discutido exatamente através dos alinhamentos de energia, se você tem defeitos na sua deposição, enfim. Tá? Então você tira ali um valor em porcentagem. Além disso, a gente também extrai aqui um valor chamado de eficiência de conversão energética. Tá? Então, assim, nós temos que a eficiência ela vai ser dada pela expressão, e aí vocês podem começar a perceber que as equações, todas elas estão meio que correlacionadas. Então a eficiência energética vai ser o produto do VOC, JSC Fill Factor, pela potência de incidência, e essa potência de incidência é exatamente a intensidade de luz que você aplica numa célula fotovoltaica. Por quê? Porque para células solares nós temos um padrão. Não é qualquer luz que eu posso chegar lá, aplicar que eu vou ter uma geração elétrica. Não, existem normas. Assim também como existem normas nas baterias, para a gente poder ter os padrões de carga e descarga. Célula solar também. Essa intensidade luminosa, quando nós olhamos para células solares, ela tem que ser da ordem de 100 miliwatts por centímetro quadrado. Então depende da área também. E, enfim, substituindo as equações, eu posso mandar isso aqui lá no grupo depois, quem quiser, tá? Legal? A gente vai chegar numa relação que a minha potência, ela vai ser exatamente esses dois fatores, dividido pela intensidade luminosa. E aí você vai tirar a eficiência da conversão energética. Se de 100 fótons, 20 converteu, ótimo, você tem 20% de eficiência na sua conversão. Enfim, essa é a descrição. Né? Então a gente olha para essa equação, VOC e JSC. Esses são os parâmetros de partida para a gente analisar uma curva fotovoltaica. Dessa arquitetura, quando eu fiz, então você pega a curva, você extrai esses dados e obtive esses resultados. O que eu tenho aqui uma eficiência algo em torno de 11%. Parece pouco, mas não é. Tá? Principalmente porque depende muito das condições de fabricação que são influenciadas ali. Tá? Mas enfim, só a modo de curiosidade. Acabo aqui essa questão da célula solar, do diodo, e me chama agora a atenção das perspectivas futuras. Por quê? O grupo da Federal Tecnológica do Paraná está com uma aluna de mestrado que ela está desenvolvendo um material que ele é chamado de disulfeto de molibdênio. E a gente começou a perceber que esse material ele tem duas fases interessantes. Uma fase metálica e uma fase semicondutora. E que esse disulfeto de molibdênio ele pode ser aplicado numa célula solar da arquitetura do tipo PIN. Então isso chamou nossa atenção. Os resultados que esses artigos trazem é exatamente uma aplicação, ó, veja que o nível de energia está bem casado aqui, para nós isso é bem interessante. Eles trazem que isso aumenta a estabilidade dessas células solares de perovskito de uma maneira bem eficiente. Cerca de 2.000 horas, não estou chegando agora, cerca de 2.000 horas sobre radiação, por exemplo, apenas 10% foi degradado essas células, o que mostra uma excelente estabilidade fototérmica também. E aí conversa veio com o professor Sidney e ele falou assim, o disulfeto de molibdênio, ele pode ser utilizado em bateria também. Aí eu falei, opa, interessante. E aí, a gente se encontrou ontem no evento lá, tudo mais, e ele me mandou esse artigo, não tive tempo ainda de abrir e discutir ele, mas eu separei ali então que ao utilizar esse disulfeto de molibdênio em baterias de sódio, por exemplo, os caras conseguiram uma capacidade específica extremamente alta, que me chamou muito a atenção sobre isso, e também que após 100 ciclos a densidade permaneceu alta demais. De novo, eu não li o artigo todo ainda, não vi qual que é a síntese, de onde que ele parte. Mas surgiu aqui então a ponte, esse estabelecimento de cooperação, o EL e o TFPL, coisas que a gente tem aí para as discussões. Né? Galera, é isso. Então, em resumo, tá? Tô cansado de ficar falando. A gente falou de semicondutores, propriedades, características, a equação do diodo, o que essa região de depressão ela é importante para as nossas discussões, a equação do diodo, como ela representa a forma de como a gente extrai essas informações de uma célula solar. Da célula solar, a gente falou dos parâmetros, e espero ter deixado claro que a equação do diodo ela é importante para você extrair os resultados. Arquiteturas, cálculos, parâmetros, fotovoltaicos e etc. E é isso aí por hoje. Obrigado. Então vamos lá para as nossas perguntas. Vamos começar pela Ana. Primeiras damas. É só segurar, eu tenho algumas perguntas. Quando você estava falando sobre a junção PIN, você falou sobre aquela região de depressão. Isso. E que ali surge um campo elétrico. Só que quando os buracos dos elétrons se encontram nessa região, eles não vão começar a se extinguir? Sim, eles se recombinam, mas numa região onde você tem um comprimento, esses elétrons, esses buracos, não vão atravessar espontaneamente. Porque eles têm um comprimento que a gente chama de comprimento de difusão. Então eles vão caminhar até um certo espaço físico, digamos assim. Então isso não vai ser um campo elétrico intrínseco inteiro, total, entendeu? Não vai ter essa força suficiente para poder atravessar. Então esse comprimento de difusão é justamente isso, seria o quanto eles caminham, cada um deles. Praticamente, é.
Assim, de maneira. Tá. Quando você mostrou os gráficos de corrente por voltagem, a sua corrente ela dava bem negativa. Por quê? Por que sai tão mais baixo? Na verdade, a dependência aqui, apesar dela ser exponencial, né, ela não ser negativa, mas a forma, na verdade, é só a forma técnica de medida. Ah, tá. É só Ela só vai deslocar. É só isso que porque quando isso você quer dizer. deslocar, eu imaginaria que deslocaria pra cima, não pra baixo. Então, o que acontece assim, a gente usa softwares que vão fazer esse tratamento, tá? De fato, quando você mede, aí depende muito do potencial que você aplica, então já não precisa aplicar aqui um potencial positivo, e essa medida da corrente, ela é dessa forma. Mas, em artigos científicos, o que a gente faz é só multiplicar isso por -1. E aí a gente tem esse... Isso é tipo o módulo dela pra isso, exato. Claro. É uma questão de orientação. Uhum. Corrente de um lado é negativo, corrente do outro sentido é positivo. Então se convenciona, Isso. você polariza o outro de forma direta, é positivo, se é reversa, é negativo, se sai negativo, vai para positivo. Uma convenção de De sentido de corrente. sentido de corrente. Tem mais alguma? Tá. Rapaz, o Paulo tá se usando faz tempo. Eu não sei se acho que consegue me ouvir, né? Elder, volta lá na parte da zona de depressão. Eu comecei a futricar umas coisas na minha cabeça. Aqui? Pode ser esse gráfico, porque ele basicamente acho que vai servir para eu pensar o meu raciocínio. Esse mesmo comportamento, ele poderia também ser pensado para uma célula PEC, uma célula fotoelétrica catalítica. Eu penso assim no meu material, puxando até na minha qualificação recente. Estou fazendo um eletrodo, uma heterojunção ternária, envolvendo óxido de cobre, óxido de tungstênio, nada de Sim, Maurício, você pode, mas em questões de heterojunção, e como você está querendo fazer produção de corrente, enfim, de PEC, eu confesso que eu não conheço muita coisa, tá? Mas é importante que, para você extrair a melhor fotocorrente, os níveis das bandas precisam estar alinhados. Isso, para mim, é uma coisa que faz sentido. Numa heterojunção, o que vai acontecer é que, para cada parte da sua junção, você vai ter uma região de depressão. Que no caso, eu fiz um diagrama teórico bem simplificado com dados da literatura. O óxido de cobre é tipo P, W3 é tipo N e o vanadato também é tipo N. NN provavelmente não vai dar muito da região de depressão, porque os dois são tipo N. Mas entre a P e N vai dar sim uma depressão, inclusive até um esquema provável, até um esquema Z. E eu vi a direção do campo elétrico, intrínseco formado justamente entre o óxido de cobre e o W3. Em tese, ele não deveria favorecer a geração de fotocorrente, mas ainda assim meu resultado experimental mostrou uma baita fotocorrente. Então vai saber se também daria para ser aplicado nessa situação, né? Tem que ver com mais calma. Eu tenho um livro lá a respeito que ele faz o tratamento em heterojunções. Eu posso passar a referência depois, você dá uma olhada, ver o que você pode extrair de informação lá. É bem legal. Beleza. Tá. Só mais uma pergunta. Tem uma hora que você mostrou lá um gráfico mostrando o potencial volt. Quem que é o eletrodo de referência? Volt? Aqui? Não. É mais pra frente. Da célula solar? Da célula solar. Não, quando você faz a célula solar, você não faz um eletrodo de referência. Ah, você mostrou. Não, porque as arquiteturas elas vão exatamente te fornecer energia suficiente para você extrair as cargas aqui. Então você está aplicando isso, né, num multímetro, por exemplo, né, num potenciostato, e você está medindo a corrente elétrica que está circulando. Então você, né, no caso aqui da junção P e N, os buracos vão se acumular no FTO. Os elétrons que vão passar pela prata passam fazendo a medida da corrente elétrica e voltam no FTO. Isso combina, entendeu? Sim. Essa é a função. Entendi. Não sei se eu fui claro aí, mas... É que não tem assim uma questão de referência, colocar só o FTO, depois colocar... Não. Para medidas óticas isso é importante, mas para foto... Então não foi medido assim, potencial versus prata de prata? Ou Não, é mais contábil. Físico, mais químico. Posso dar um... Opa. Não pode ser. Até onde eu entendo, a diferença de potencial numa célula vai depender dos dois coletores de corrente. Sim. A diferença do nível de frequência que define a sua máxima diferença de potencial. Na verdade, você tem um potencial limite da barreira de Scott, alguma coisa do tipo, que vai estar relacionado com o gap do intrínseco. Tá. Mas quem manda na diferença de potencial é o potencial do FTO menos o potencial do outro, ou da prata, no caso. Certo. E essa é a diferença de potencial que movimenta Que passa pelo... Sei que tá, sim, mas aí para limite de célula mesmo aplicado, aí está relacionado com o gap do seria talvez correto responder o Maurício dizendo que não tem diferença de potencial, e esse potencial é a diferença entre esses dois eletrodos. Isso aí já. Né? Sim. Ele pode ser mais alto em energia, mais baixo em energia, qual é essa diferença entre eles? Isso que define o potencial da sua célula. Exato. É aquele potencial da prata, no caso do ouro, do FTO. Quem mais? Elder, não, essa imagem mesmo. Legal. Ficou bem claro tudo, muito bem visual, bom. Eu só fiquei curioso, assim, esses são de terceira geração. Você sabe mostrar ou explicar pra gente, a segunda geração seria assim, a terceira assim? O que muda ali na nossa Então, os diagramas que eu mostrei anteriormente são de segunda geração e primeira geração. Só que daí, iniciais? É o princípio básico do funcionamento. A terceira geração, na verdade, você entra com um viés de produção em menores escalas e mais baratas. Principalmente, né? Isso que eu quero dizer. Entendi. Porque assim, você tem um laboratório preparado para você tornar o silício do tipo N ou 6 do tipo P, é só a nível industrial, cara. Você precisa fazer esse tratamento, uma sala limpa que tem que ser... Enfim, e a demanda energética é muito alta. Então, o motivo nosso aqui de trabalhar com terceiras gerações é a viabilidade em escalas menores, mas que possam ser expandidas. Né? A mesma coisa das baterias. Faz essa análise. A gente consegue fazer uma pequenininha aqui, mas na hora que eu precisar imprimir um eletrodo de 1 metro, eu vou saber proporcionar essa relação. No sentido de segunda e terceira, eu passo a impressão de ser uma diferença na estrutura da arquitetura também. Tipo, Sim, geralmente numa estrutura de segunda geração, você vai ter o N e o P. Esses materiais não estão dopados, mas o processo seria um processo semelhante a esse aqui.
Aqui. Ah, esse. É, Entendi. isso. Mas assim, você ainda tem um eletrodo, um eletrodo para fazer a coleta e a combinação das cargas. Tá, e no Fill factor. Fator de preenchimento. Isso. Putz, eu fico falando inglês isso aí? Não sei, é tão... É maneiro. Não, é tão natural, na verdade, que Isso, a gente não fica falando. Bom, tá ali, tá o filtro desse. Tá, você falou um percentual. É só a razão entre o V vezes I dividido pelo VOC vezes Isso, né? exato. Isso. É. Tá, então quanto mais para a direita e mais para baixo o seu volt MP, é isso? É pequenininho pra ler, é isso? Mais eficiente seria? Tipo, esse ponto. Na verdade, esse fator de preenchimento ele vai te dar o quão quadrado a sua curva vai ser. Porque você pode ter. Mais. Isso, é porque mais para a direita. Porque assim, tá, Bruno, você pode ter células de mesma eficiência, tá? Então, eu digo assim, você pode ter uma célula que seja assim, e aí você vai ter um fator de preenchimento aqui, por exemplo, você vai ter uma célula que seja assim, com, sei lá, o mesmo fator de preenchimento. A mesma eficiência, só que fatores de preenchimento diferentes. E, o que quer dizer esse fill factor entre linhas? E também assim, a temperatura bate muito de não colocar um ponto final, entendeu? Mas ele está muito relacionado à forma de como a sua carga aqui, isso é uma parte aqui, a forma de como você consegue trasladar ou transportar esses portadores de carga em direção aos seus coletores. Tem íntima relação com a difusão, né? Mas assim, mas tem muito mais coisa também. Mais Tem coisa, muitas tá coisas. certo. Não, mas tá. Mas legal. Boa pergunta. Mais alguma dúvida? É o que aperto? É só falar só que acho que ele sabe. É pra botar no slide 20 lá. No slide 20, eu não escutei, perdão. Não, tranquilo. Eu tô com uma dificuldade pra entender qual que é o problema principal nisso. Seria um problema de otimização, tipo, o ideal seria encontrar a potência máxima com o menor valor de voltagem, seria isso? Na verdade, é nesse valor de voltagem que sua célula está tendo a melhor conversão energética. Mas também com uma certa intensidade de luz daí. Exato. Padronizada essa intensidade geralmente, tá? Padronizado. Padronizado. É assim, é protocolo, como eu comentei, né? Então você vai iluminar uma célula solar, eu não posso pegar uma luz, tudo bem, aqui é um experimento visual, né? Mas eu tenho que pegar uma certa intensidade que chega a ela. Esse padrão é o 100 mW por centímetro quadrado. Então nessa curva a intensidade já tá fixa. Ela é fixa. A beleza e a voltagem a gente encontra daí. A voltagem e a corrente elas são varridas conforme o seu experimento. Beleza. E aí você vai determinar. E daí você pode otimizar essa corrente também mexendo, você falou na corrente de difusão, seria isso? De certa forma, sim, você pode. Porque daí você muda a inclinação da sua exponencial, você também vai mudar o... Perfeito. Eu não quis falar sobre isso, né? Mas quando a gente está medindo uma curva de diodo, eu consigo tirar dessa curva valores de resistências. Ah, sim. Que vão falar como que é essa questão do deslocamento da corrente ao longo das minhas camadas. Que é uma resistência que a gente chama de paralelo e em série. Então esses valores de resistências, a gente geralmente faz elas no escuro. Para exatamente a gente poder aproximar ela com o diodo. Como assim no escuro? Não entendi. Sem iluminação. Ah, tá. Sem iluminação, tá? Entendi. Isso. E aí a gente tira essas resistências, porque elas vão ditar para mim qual que vai ser a facilidade da corrente em percorrer essas camadas. Ah, beleza. Então, tem muita coisa pra falar, meu Deus. Melhor. Então, tipo, Pois não. dá pra você otimizar, então, duas coisas a princípio. A intensidade que você fixa, que é uma intensidade ótima, e a sua corrente de difusão, que vai depender de como você dopa o material, seria isso? Também, isso. Ah, não, Uma forma de você pensar. É que eu só consigo pensar em problema de otimização, senão não consigo. Você pode assim também. O que seria a otimização quando a gente olha para essa arquitetura fotovoltaica? Você não ter defeitos físicos na criação da sua camada. Ah, O que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai depositar em alguma dessas sínteses o seu material, né? Poxa, vamos com o dedo que eu acho que vai mais rápido. Ou é o computador que está lento também. Como a gente está trabalhando com diversas sínteses, e cada síntese vai ser depositada camada sobre camada aqui, então a sua técnica experimental vai te dizer muito da qualidade do seu filme fino. Ah, perfeito. O que eu quero dizer com síntese? Imagina que em algum momento aqui nessa deposição, o meu óxido de níquel ele não fica homogêneo. Eu ia falar homogêneo. Então, se você tem um defeito físico, o elétron ao atravessar essa região espacial, ele vai ser aprisionado. E aí você não vai conseguir medir o VOC que você deveria medir. Que algo para essa célula que eu estou mostrando aqui deveria ser em torno de 1.1. O meu está em 0.8. Então eu sei que eu tenho defeitos lá. Isso seria também um processo de otimização. Entendeu? Você olhar a forma e a técnica que você quer depositar. Beleza, obrigado. Tem mais um, assim. O Helder, agora quando você estava falando lá, respondendo a pergunta anterior, você estava falando lá na região de resistência, região de... Era resistência e capacitância, né? Não, são resistências. A sua resistência, né? Isso, em série e paralelo. Isso, paralelo e série, isso, valeu. Como é que mede isso? Não é por medida de impedância, não, né? Também. Você também consegue medir de impedância e tirar esses valores. Rapaz. Entendeu? Pois não, Paulo. Você faz pedaço, você vai vários potenciais. Vários potenciais. Mas assim, usualmente, Paulo, a gente vai varrer de acordo com o máximo power dela. Que a gente sabe que ali onde a eficiência ela é a maior conversão. Aquele MP lá. Tá. Usualmente. Ou você pode medir em circuito aberto também, mas aí você vai ter. Vai do freguês. No caso, você faz a varredura em qual faixa de frequências? Faz na impedância eletroquímica normal, lá de tantos kHz até milihertz, ou faz em uma frequência específica? Faz varredura da frequência também. Sinceramente. Lá em São Paulo, na UFABC, a gente estava fazendo de acordo com a frequência da intensidade luminosa. Então a gente estava varrendo os comprimentos e medindo as tensões. Aí Entendi. enfim. Fizeram one shot também? Enfim, aí é uma outra hora de conversa. Aproveitando essa curva aí. Pois não. Então, na ordenada você tem corrente, na abscissa voltagem. Certo. Olhando para a ordenada, a corrente vai ser zero. Você tem um máximo de tensão, voltagem. Que é tensão de circuito Tá aberto. 0,8 ali mais ou menos. 0,8. Uhum, Né? isso. Aí, é fácil de entender que
a sua célula não está curto-circuitada, né? A resistência é infinita entre os polos, né? Perfeito. E você tem a máxima voltagem. Aham. O que acontece quando eu estou nesse limite de corrente constante, que a partir ali do 0,4 volt até 0 volt, eu tenho uma corrente constante. O que está acontecendo dentro do meu dispositivo que eu mantenho essa corrente constante? Aí você me fez uma pergunta agora que eu preciso. É boa demais. Mas é exatamente daí que a gente tira essa ideia das resistências. Talvez você está tendo um processo de saturação. Porque os elétrons estão circulando, está acumulando muito de um lado e pouco do outro, né? Mas isso é relacionado agora a um tipo da resistência que a gente exatamente mede para dizer essa condutividade dos materiais. Agora não sei parar, não sei se é isso. Mas é uma pergunta boa, eu vou pensar um pouco melhor nisso. Claro, aqui, ó. Essa é uma figura interessante, né, comentando com todos vocês, que às vezes a gente acha, às vezes é difícil encontrar aplicações da ciência e tecnologia de filmes finos, né? E essa é uma excelente aplicação, né? Quer dizer, você constrói essas células também de filmes finos, né? Que é o caso que você está mostrando, né? Células de filmes finos. Aquelas foram todas depositadas por filme fino. Foram todos. São filmes finos, são. Seja por método físico ou por método químico, são filmes São, finos, né? são Então, posições. uma das grandes aplicações hoje em dia de filmes finos, né? O nosso grupo chama-se filmes finos e materiais, né? Então, a parte de filmes finos, uma das aplicações mais atuais e relevantes é a construção de células fotovoltaicas de filmes finos. Então, isso é um ponto. O outro é o seguinte, na versão de cima, dá para ver claramente que a sua camada fotoexcitadora, que é o NaPBI3, Isso. que é o vermelho, Aham. ele tem... Só deixa eu... Não tem diferença de eu falar disso para isso aqui, tá? Perfeito. Tá bom. Tá. Esse é o NA. Exato, é o metilamiônio. Isso, tá, ok. Eu vou apontar ali, porque eu não aguento, e eu acho que eu sou mais... assim tá bom. Vai lá, não quiser. Então aqui, ó, é claro que você tem o dióxido de titânio formando uma barreira para que esse buraco não venha para cá. Exato. E aqui é claro que você tem uma barreira mostrando que o elétron tem dificuldade de vir para cá. Aham. E também fica fácil de ver nesse diagrama que você tem um potencial favorável de energia, né, de banda de condução favorável para que o elétron venha para cá e seja coletado, e que o buraco venha para cá e seja coletado, e o elétron e o buraco vão recombinar. Nessa figura aqui eu tenho dificuldade para entender esse diagrama. Por causa do BCP? Exatamente. Por que eu ponho uma camada que vai a princípio não. o movimento dos meus elétrons? É uma excelente pergunta, na verdade, isso aí, tá? Eu não falei a respeito disso, porque, enfim. Mas a questão aí é que, nessas arquiteturas do tipo PIN, e quando a gente está usando um fulereno de uma molécula um pouco menor, que é esse batocuporina, chamado, a gente tem literalmente aqui, como a gente pode pensar, um book. E esse cara, na verdade, ele é só um buffer. Ele é só uma leve película depositada sobre o fulereno. Isso, fina película depositada sobre o fulereno ali, para garantir que o elétron desse nível de energia aqui não se recombine de volta com o perovskito. Essa é a intenção desse fulereno. Ele vai permitir daí a passagem, né? Ele vai chegar no degrau e passa pela prata, pela condução. É isso que a literatura trata sobre ela. Mas... não, isso aí está certificado, né? Provavelmente tem feito até de tunelamento, né? Para que isso aconteça, Mas em termos de diagrama é curioso. É que não favorece, né? Olhando assim incomoda, né? Incomoda o olho. É isso. Então, essa outra em relação a IP, essa é a grande diferença delas? A grande diferença delas é ou você começa com o tipo P ou você começa com o tipo N. Então, não é que gera diferença de resultado, porque ambas hoje na literatura reportam eficiências em torno de 25%, 26% de conversão energética. Porém, a escolha da sua arquitetura ela é fundamental para os seus processos de síntese. O que eu quero dizer com isso? A sua camada ativa, o seu material intrínseco, ele tem uma certa limitação à temperatura. Esses perovskites, por exemplo, eles chegam até 100 graus. A partir disso, ela começa a degradar termicamente. Então veja, quando eu deposito esses materiais, eu não posso ter mais processo térmico aqui. Apesar da evaporação, a gente saber que faz alguma coisa do tipo, mas eu não posso, por exemplo, aqui colocar um titânio nessa camada. Por quê? Porque o titânio que eu preciso fazer o tratamento para tornar a alanatase, que é a fase melhor condutora dele, é em 500 graus. Então quer dizer, o que adianta? Então é por isso que surgem as duas arquiteturas, porque a gente trabalha daí com uma engenharia de materiais e a escolha desses materiais vai determinar para mim o processo de construção. Então, a escolha da arquitetura está muito ligada ao seu material intrínseco, para saber qual seria mais... Exato. Né? Você sabe que a perovskita ela trabalha a 100 graus Celsius? Se eu começar com material orgânico aqui, por exemplo, se eu colocar a 100 graus Celsius futuramente, quer dizer, eu já degradei esse cara, perda de eficiência na hora. Aí a gente começa a olhar para os óxidos, começa a olhar para técnicas de deposições diferentes, começa a fazer os ajustes finos, assim, digamos. Mas viabilidade mesmo, ou questão de eficiência, ambas são iguais. O titânio já é bem literário, né? Essas são as duas arquiteturas gerais, eu acabei não falando sobre isso, mas se você olhar na literatura, você vai ver 4, que é geralmente NP, e tem a NP mesoporosa, que você coloca uma camada mesoporosa da mesma forma aqui, você coloca uma camada mesoporosa. Mas basicamente é tudo BNP e PIN, tá? A ideia da camada mesoporosa, na verdade, até aquele artigo que eu estava demonstrando que tem a possível aplicação sobre bateria, ele pega lá o disulfeto de molibdênio, ele faz uma camada mesoporosa, se eu não me engano. Não faz aqui não. Mas a gente viu um trabalho. Não. Mas é que eu vi um outro trabalho que a gente trabalha com o MOS2 em camada mesoporosa. Daí a gente inverte a arquitetura, mas não é esse trabalho aqui não. Me confundi.
Aí se você concentra calor, cara, você tem que ter material que não pode degradar. E geralmente essas células de alta concentração são silício, né? Que aguenta porrada, né? Aguenta porrada, exato. Por isso. Welder, aquele BCP lá que você estava respondendo aquela pergunta, no caso a função dele seria como se fosse um co-catalisador tipo COPI. Não sei nem o que é isso, enfim. COPI, se não me engano, acho que é um co-catalisador à base de cobalto. É utilizado até, bom, no caso que eu puxo uma carguinha de um pai heterojunção, justamente para célula fotoelétrica catalítica, e é meio que. Eu não lembro exatamente, eu nunca trabalhei com COPI, mas acho que ele aumenta a densidade de portadores de carga, e pelo que você está falando, tinha alguma coisa assim também, apesar do. Era uma camada muito fina, e geralmente esse COPI é uma camada bem fina, né? Só por cima. Eu preciso ler a respeito, não sei te informar se ele tem essa finalidade ou não. Tranquilo. Eu lembrei na hora do tal do COPI e pensei, pô, esse cara parece um co-catalisador. Tá bom, legal, vamos saber, Kobe. Aquela camada de definição que você falou, ela tem uma específica definida? E ela pode aumentar ou diminuir dependendo do potencial que você aplica, né? Mas aí depende muito dos materiais que você vai trabalhar e qual a dopagem deles. Mas aí ela afeta a eficiência do processo? Ela vai afetar na eficiência da extração de cargas, sim. E dos portadores que você trabalhar também. Mas assim, te dizer o tamanho dessa camada, Não tem como saber. posso dar uma olhada nas referências que eu tenho lá, mas dificilmente te falo sobre o comprimento dela, porque ela é interface, né? É bem... É isso. Essa questão dos portadores de carga, eu já vi alguns artigos que eles falam que, porque não tem, por exemplo, precisamente um buraco para um elétron, né? Como os caras são evidentes. Uhum. E eles dizem que como o material ele tem maior parte de portadores de carga que são buracos, a corrente gerada ela é ligeiramente menor do que se fosse gerada por portadores de cargas negativos. Por que isso acontece? Uma resposta que me vem à mente agora, e eu preciso verificar isso também, é uma pergunta bem interessante, nossa, eu vi isso aí no 4º ano, mas talvez seja por proteção da massa. A massa do buraco e a massa do elétron não são iguais. Então, porque o buraco é mais, né? E a Isso. carga contrária A carga, mas a massa não, né? Então, mas assim, chutando, eu não tenho certeza também se seria por aí a resposta, mas eu posso... Mas podemos ler e verificar, eu não vou saber responder isso agora. Não. Por que o buraco seria um grau de ausência do elétron? Não, pra mim não é uma entidade física. Então, como? Mas o efeito, desculpa, pergunta está direcionada. O efeito de massa é o efeito cinético do deslocamento dessa ausência de carga. O que é como você movimenta o buraco? Você tem uma lacuna de buraco aqui. Então, você ocupa um elétron aqui, o buraco veio para cá, não é? Então, essa massa, por isso que esse nome, é dessa cinética de deslocamento do buraco, não do buraco em si. Tem como pesar algo que não existe, né? Mas o movimento dele pela rede tem uma massa associada que remete a uma cinética a ele. Né? Então é diferente quando o excesso de elétrons se movimentar do que a falta de elétrons se movimentar em termos cinéticos. Aí tem uma massa para tá? Fechamos? Então vamos agradecer o Adão. Obrigado.